Olá, família! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, família, e boa noite para vocês que vão fechar os olhinhos e vão dormir. Sonhe com os vossos guardiões. Bora lá compartilhar a mensagem, família? Que o nosso amoroso Espírito deixa conosco todos os dias e a gente é só gratidão, família. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue, este jamais eu o deixarei caminhar em trevas. Ah, que lindo, família, gratidão a este grande Espírito. E ele não deixa mesmo, galera. Pode ter certeza. Bora lá. Eu tô aprendendo o negócio aqui, o cabinho. Mas não vai. A gente solta, porque a gente é dessas. Bora lá, família, compartilhar com vocês, né? Um desdobramento que a gente teve essa noite. Dos, né? Porque foram 2. A gente vai explicar para vocês um cadinho do que é karma. Vamos tentar, né? Como a gente diz, a gente pode falar para vocês o que a gente vive na espiritualidade do ser espírito encarnado que vive em 2 planos, família. Eles estão falando aqui, é mais, pode ter certeza. Bora lá. O que é um karma, família? Nós, alguns, não são todos, nós não podemos generalizar. Todo tipo de revelação que nós temos dos nossos mentores, espíritos, a gente precisa estudar sobre, família. Por quê? Questionar, entendeu? Eles amam quando a gente começa com porquê. Sinal que eles têm muito conhecimento, os nossos mentores espíritos, guias espirituais, os protetores, a passar pra gente, família. É uma interação. A gente não pode limitar a nossa mente achando que, eu vou aprender só com o mentor. Se ele não chegar, também não vou aprender nada. Nós somos uma gigantesca família. E para cada questionamento que nós fazemos, né? Um amoroso irmão, espírito que nos assiste no momento, ele nos intui, família. Lembra da conexão telepática, da junção da energia, da áurea. Nós nos comunicamos o tempo todo com tudo, família. Não estamos à parte, nós todos fazemos parte de um todo. É simples assim. Então, o que a gente está falando aqui? Sobre o karma. Numa vida, a gente vai atalhar para nós a nossa experiência, que é para vocês entenderem melhor o que nós está falando, família. Numa vida, a gente veio fazer resgate de algumas almas. Ok, família, mais de uma. Eles estão falando que bem mais de uma. Então, algumas famílias a gente tem sucesso, né? O que é sucesso? Fazer as pazes, se dar bem, amorosamente. A gente se reúne com estas almas e fica feliz, família. Uma delas, eu posso falar para vocês de boca cheia. Eles estão falando que não interessa, porque senão a pessoa que nos assiste vai ficar, como assim? Vai querer saber, e eles estão falando que não tem preparo ainda para entender sobre esta revelação. Enfim, a gente, graças a Deus, já fez as pazes com algumas delas. Mas o que eu quero falar para vocês é que isso vai acontecer com vocês, família. E o que os nossos mentores espíritos pedem? Estejam preparados. Algumas a gente tem vitória, algumas a gente é feliz, é bem recebido, né? Por estes irmãos aos quais a gente veio com o propósito de apaziguar pontinhos. Sabe aquela ponta solta que ficou do passado, eu volto para recuperar? Uma vez. Beleza, não consegui. Canto para subir ou para descer. Tô aqui no plano terra de novo. Virou karma. Reencarno de novo. Aí sim eu vou pagar o tal do karma. Vou dar de cara com estes seres, todos, né? Aos quais eu, em espírito, pedi oportunidade para Papai do Céu. Pelo amor de Deus, deixa eu descer.
fazer as pazes com essas criaturas, ajudar onde eu deixei de ajudar, consertar onde eu estraguei, pedir perdão a quem eu magoei, apoiar a quem eu desamparei. São várias as formas de pagamento de karma, família. Viu a palavra? Pagamento. E outras, como acontece, é raro, mas acontece, raras exceções eles estão falando aqui, em que a gente, não tem nenhuma dívida, mas se compromete sim a ajudar certos espíritos, sem dívida alguma, se predispõe. É simples assim, família, cada caso é um caso, por isso nós precisamos perguntar, ok? Então bora lá, a pessoa aqui, há um tempo atrás, por acaso, família, encontrou 2 espíritos, A gente não fala, lembra que a gente aqui estuda nesta sala sobre o espírito, o ser. Para vocês que já sabem, estudam o livro dos espíritos, o espírito não tem sexo, família. Nós reencarnamos para aprender a lidar com sentimentos. Um corpo masculino com a força, ter moral, ter modos, respeito. Um corpo feminino, amorosidade, família. Sentir na pele certas dores que no corpinho masculino a gente quer nem saber. Entendeu? O Yin e o Yang, balança, equilíbrio. Ponto. Então, há um tempo atrás a gente reencontrou 2 espíritos, como eu disse, ao acaso, família, que não existe acaso. A gente tentou, Nós nos aproximamos destes seres que em outras vidas nós tivemos uma história inacabada. A gente tentou, mas não deu certo. Por quê, família? Uma parte, quando nossos mentores disseram, olha, você vai interagir com estes espíritos. Um possui a clarevidência totalmente aberta, o outro semi-aberta. Mas não vai ser tão simples assim. Quando ele disse que um tinha, a gente falou, vai ser fácil. Quando bater o olho na pessoa aqui, já vai saber tudo e vai, vai fazer parceria, vai ajudar a gente. Só que não, família. Que difícil. Infelizmente, quando a gente diz karma, é uma situação que não é tão simples. Trata-se de sentimentos. Nós jamais julgamos a forma, o desenvolvimento espiritual do outro. Não. Por mais difícil que seja, a gente aqui nesse plano, família, tem que praticar o que o Cristo nos ensina. Ama o próximo como a ti mesmo. Então a gente tenta se aproximar, a gente tenta conversar, Tenta interagir, mas a gente, depois de um certo tempo, sentiu algo que talvez vocês vão sentir que é muito pior do que um não, do que um talvez, do que um será. É uma energia dura, que ela chega, sem aviso, sem pedir licença. Ela tem um nome bem pequenininho, chama-se rejeição. Como ela é dolorosa. Ela vem em nossa direção como 1 milhão de flechas, família. Mas, qual é o nosso dever, a nossa obrigação estudando a espiritualidade? Entender sobre respeitar os limites dos nossos irmãos e irmãs, aonde acaba o nosso limite, ok? Então, infelizmente, neste resgate, que a gente vai voltar a repetir, nós não referimos ser menino ou menina, ser energia masculina ou feminina, até porque os espíritos reencarnam em corpos, muitas vezes opostos ao sexo anterior, ok? A gente, ouvindo os nossos mentores,
que chegou um tempo em que eu tentei me aproximar e não consegui. Eles disseram basta. Você precisa se afastar, porque está prejudicando você e a estes espíritos. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ontem, a gente, de uma forma coração e pensamento, perguntou como estes espíritos estão. Isso vai ocorrer com vocês, família. Os nossos mentores que se comunicam conosco por formas, símbolos e sons, nos mostraram esta imagem, porque sim, estes dois espíritos, aos quais nós tentamos nos aproximar, estão assim com a pessoa ainda, O que significa isto? Eles me apresentaram esta mulher de meia idade, o espírito, família, na faixa de mais ou menos uns 30 e poucos anos, e este bebê no colo dormindo. Quando em espírito, porque isso foi um desdobramento do espírito, o nosso mentor nos levou até estes dois espíritos que estão unidos. A primeira reação deste espírito, que é mais velho que este, de idade, foi repelir-me ainda, família. A gente vai deixar para vocês printarem se vocês quiserem, tá? Então a gente ficou triste. Ou seja, continua da mesma forma, família. O que significa vamos fazer a psicometria desta informação, família? Significa que este espírito tem esta forma? Não. Significa que este ser, espírito encarnado, mantém esta energia junto, um espírito mais velho, junto de um espírito bem mais jovem. É um afasta-te de nós, Significa que este responde pelo mais jovem, não permite que eu me aproxime de nenhum dos dois. Se algum acaso, família, eu tivesse a oportunidade de interagir com este espírito, que é um bebê no desdobramento, família, mas no plano encarnado físico, ambos são adultos. De uma certa idade, pode-se dizer. Este não reage à minha pessoa de forma alguma, nem que sim, nem que não, porque na figura que vocês veem, ele está com os olhos fechados. Não me vê, nem é espírito. Este sim, tem esta consciência. Lembra lá que tem a visão aberta, família? Tem conhecimento de quem eu sou? Por isso me repele. Vou repetir. Se este aqui tivesse a consciência aberta, a clarividência aberta, como este mais velho tem este espírito, ou mais velha, que vocês estão vendo esta energia materna, através dos atos deste espírito, este saberia, pelas características de quem se trata esta energia, que não permite que eu me aproxime deste espírito mais jovem. Este ser encarnado, infelizmente, apesar de eu o amá-lo, o admirá-lo, diz para esse que não pode acreditar em mim, que as coisas que eu falo não são verdades. Algumas vezes, nossos mentores permitem-me ouvir o diálogo entre estes espíritos, mesmo nós estando à distância, sem qualquer comunicação no plano físico, através da telepatia e da clareaudiência. Ou seja, ambos, não me querem por perto. Tem algo de errado nisso, família? Não. Eu devo agradecer os mentores por me alertarem, olha, os dois espíritos ainda não querem você por perto. A gente sente muito, a gente sofre um cadinho. Por quê, família? Apesar, de nesta figura, este espírito que é mais jovem que o outro,
Quando a gente resolveu vir fazer este resgate no plano físico, foi para ajudar este ser, que por consequência ajudaria este também. Porque ambos estão passando por problemas de ordem financeira, emocional, né? E os nossos mentores, que são caridosos, amorosos, têm a resposta para todos os problemas que estes seres estão passando, que vem do espírito, mas que precisa ser desbloqueado no plano físico. E só eles têm a resposta. A gente aqui é só um intermediário, família. Então a gente sofre porque a gente sente a angústia deste ser, a gente sente a aflição e muitas vezes a gente sente a cabecinha que fica incomodada por dar ouvidos a este espírito mais velho que impede a nossa aproximação de ambos. Vou repetir. A gente fica triste, vocês vão passar por isso, né? Se esse espírito mais jovem tivesse, né, assistindo a gente pelas características do espírito mais velho aos quais, né, o que um filho faz, família? Quando ele se dirige à mãe para pedir conselhos, o que você acha? Eu posso me aproximar desta pessoa? Será que essa pessoa é séria? Infelizmente, este ser, né, que carrega essa energia materna, exerce sobre esse espírito mais novo um ar de autoridade e o aconselha. Não, de forma alguma. Esta mulher não diz a verdade. Ela está mentindo. Você não pode se aproximar dela. Ela quer te enganar, tirar proveito de alguma forma. Estas coisas a gente escuta, família. Dói, fere a alma, fere. Vocês estão desenvolvendo a telepatia, a clareaudiência, a clarividência, exatamente para saberem com quem lidam, onde pisam e como devem agir. Com a permissão dos nossos mentores espirituais, a gente escuta. A gente chora um cadinho, fica chateado um cadinho, fica triste um cadinho, quieta um cadinho, fica murcho um dia, dois. Depois a gente entende, porque a gente, com esse apoio amoroso dos espíritos, que cada irmão, cada irmã amadurece num tempo que deve ser respeitado, família. É simples assim. E nem por isso, por eles nos repelirem, né? Não nos conhecerem, porque a gente fala para vocês sempre, se coloquem no lugar do outro, mesmo que vocês vejam o espírito da vida passada dentro de um corpo físico orgânico no momento atual. Quando a nossa clara evidência abre, os espíritos não se escondem mais dentro de um corpo físico. Assim como nós, para os espíritos desencarnados, não nos escondemos também. A recíproca é verdadeira. Tudo que vai, volta. Como eu vejo eles, eles me veem também. E assim vai acontecer com vocês, família. Portanto, nós devemos respeitar a maturidade de cada irmão, cada irmã. E quando os mentores vos disserem, através da sabedoria que eles possuem, que já estiveram aqui no plano físico, se afaste, respeite e espere. Nós, né, que estamos nessa grande escola para aprender com estes seres muito sábios. Lembra lá das hierarquias espirituais, família? Eles já estiveram aqui, andam conosco telepaticamente, diuturnamente. Por isso chamam mentores espirituais, guias espirituais, protetores espirituais. Cada um atua numa área de proteção dos encarnados. E não, jamais, né? Nós devemos desobedecer, porque eles enxergam muito mais além que nós. Isso se chama sabedoria, família. Nós estudamos muito na espiritualidade, nessa hora a gente precisa colocar em prática, ok? Quero contar algo que se trata quase que da mesma coisa, da mesma informação, semelhante, que ocorre muito comigo e vai ocorrer com vocês, família, né?
Muitas das vezes eu acordo pela manhã em casa, não sei nem se eu vou sair, não tem nada planejado. Eu já contei isso em outros vídeos passados, né? Os soldados da falange, né? Do nosso Mestre e Senhor, Cristo, de Arcanjo Miguel. Já chegam do lado da minha cama com os fuzil, assim, quando eu os vejo, eu falo, vixe, vou sair pra rua, família. Meu mentor, telepaticamente, já fala comigo, ou a minha madrinha, que é a minha mentora amorosa, tá mais comigo, mas ela é muito caladinha, né? Ela observa bastante, igual tá aqui ouvindo cada palavrinha da gente. Ela mandou dizer, opcha! Né? Laroí, Pombugira e Mojibá. A gente só agradece a ela. Nos diz, este mentor e mentora amorosa, te prepara. Hoje o dia promete. Quando eles falam assim, eu falo, meu Deus, lá vem, né? A gente já veste aquela armadura, coloca aquele capacete, pega o escudo, porque vamos levar. Então, família, quando a gente chega em alguns ambientes, né, muitas das vezes os espíritos desencarnados, né, que são irmãos nossos também, que não encarnaram, mas trazem no coração, no peito, algum tipo de mágoa, algum tipo de história que eles não reencarnaram junto conosco para resolver o karma, lembra? Então, como eles não podem diretamente, né, na gente, eles dão uma voltinha e vão nos encarnados que nos cercam, família. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia fui convidada, né, a ir, né, a um almoço na casa de um irmão amoroso, um espírito encarnado, família. Não falo se é menino ou menino, porque não interessa. Eu estou falando aqui que importa é a mensagem, não o carteiro. Quando eu pus os pés na casa, a gente já sentiu. Não é todo tempo que a gente vê os seres, que a gente fica, né, a gente relaxa também, que a gente está aqui para viver, família. Eu só senti aquele clima meio... Nosso mentor já apareceu do lado de um encarnado e disse, eu estou aqui. Eu falei, vixe, começou. Nesta hora, a gente percebeu, né? Quando eu vi o mentor ao lado do encarnado, eu já percebi o desencarnado chegando do lado do encarnado também. Meu mentor de um lado, o desencarnado do outro. O desencarnado pode ver meu mentor, família? Se ele quiser. Porque, na maioria das vezes, não vem porque o grau de conhecimento, a energia, a vibração do desencarnado que está ali para praticar a bagunça, o oba-oba, não permite que ele veja o mentor, mas ele sente que tem alguma coisa diferente. Afinal de contas, ambos são energia, ok, família? E então, quando o desencarnado, aparece na forma de uma sombra totalmente negra, que me parte o coração às vezes. São formas, tá? São várias. Não existe uma forma fixa. Quando ele apareceu, eu simplesmente, né, vendo o meu padrinho de um lado, ele do outro, a conversa do encarnado já mudou. Eu disse a ele, eu vou partir. Chegou a hora de eu ir embora. Agradeço pela acolhida, né? Dei um abraço, um beijo, calei-me, porque da primeira palavra que ele já soltou, quando o espírito, né? Eu digo opressor, não gosto dessa palavra obsessor. Porque eles oprimem o encarnado e o encarnado vão pra cima da gente, né? Com palavras ríspidas, duras, né? Agressivas, tentando tirar a gente do equilíbrio, do prumo. E então, quando o encarnado me disse uma primeira palavra, eu já me despedi. Ele se assustou, né? E eu me retirei do ambiente. Por quê, família? Quando a gente se prontifica de coração a estudar a espiritualidade, a gente não é perfeito, família. Mas a primeira coisa que a gente aprende, quando eu recebi a primeira visita, né, de um mentor no espírito, gratidão. Estou agradecendo os nossos irmãos, né, caboclo, do ar, do éter, que estão presentes conosco. Eles estão me mostrando uma plataforma de pouso, né, aterrissagem de
plataforma de aterrissagem de aeronave, família. Fica a dica aí, né? Enfim, quando a gente recebe, né, a presença, gratidão imensa, de um espírito mentor, a gente vê a postura dele. Muitas vezes a gente fica com a cara no chão, né? Vergonhada. Não é sempre que eles estão conosco, geralmente é o espírito guia, que também é um mentor, família. Mas todos têm uma postura que nos ensinam a praticar o que nós estudamos. É fácil, família? Não é não. A questão, como diz Joana de Ângeles, tem uma cena que ela fala isso no filme de Divaldo Franco, que não é vencer o outro jamais, mas sim a si mesmo, a nós mesmos. Então, hoje, graças a Deus, né, de tanto conviver com esses seres caridosos, amorosos, a gente vem aprendendo que por mais que uma rejeição, uma ofensa, uma intriga, uma fofoca que seja no nosso nome ou no nome de vocês que vai ocorrer no futuro, não veja os encarnados somente. Peçam a vossos mentores que vos abra a tela mental, que vocês possam ver o que está em torno deles também, no plano do éter, do invisível, do espiritual. E sempre se lembrem que por mais que vocês estejam de alma ferida, vamos fazer como os nossos mentores nos ensinam. Ama, perdoa e segue. Simples assim, família. Porque, de acordo com a exemplificação dos nossos mentores, que já estiveram aqui, já passaram por isso, estão conosco para que nós aprendamos também, que não adianta estudar, falar e não praticar. É na hora da prova, da dureza, da sofrência que a gente se testa, família. E muitas das vezes eu falo, né, por mim mesma, eu não posso falar por ninguém, que na hora em que alguém nos fere, eu me pergunto, por que eu ainda, com todo o estudo, eu tenho este sentimento de tão baixa vibração? Por que eu ainda não consegui dominar o meu ego, o meu orgulho, não consegui dobrá-los, mesmo sabendo que eles para mim de nada servem, só me colocam em ilusão? Porque se eu tivesse conseguido já dobrar esses sentimentos tão pequenos dentro de mim, ninguém, nunca mais, atitude, palavra alguma, poderia me ferir. Então, família, cada hora que eu chego, que eu recebo uma prova desse tipo, eu me calo. Lembro de outra cena também que tem no filme de Divaldo Franco, que há 400 anos foi perseguido por um irmão que o observava e o tentava atrapalhar no desenvolvimento espiritual, no plano físico, em que de madrugada ele sai mais um amigo para distribuir alimento, né, para os moradores de rua. E este espírito obsessor, que eu não gosto dessa palavra, instiga o morador de rua a jogar fezes, né, no Divaldo. Então o outro amigo que o acompanha vai agredir o morador de rua. Por quê, família? Porque ele não tem a vidência aberta e ele não viu que a confusão foi causada por um obsessor. O Divaldo passa na frente e diz não. Ou seja, ele bota paz, né? Então vamos seguir estes exemplos, né? Vou contar para vocês, né? Virando a chavinha no mesmo assunto, assistam, né, o filme de Divaldo Franco, que é um grande irmão, né, que deixou exemplos lindos para nós. É o nosso sonho, né? Pelo menos chegar um percadinho daquela criatura mediana neste plano, que está na santa paz do Cristo Jesus reunido com a família, graças a Deus. Sorridente, muito sorridente e jovial, graças a Deus. Bora lá. A gente agradece, né, esse grande irmão que esteve aqui tantos anos com a gente, 98 anos, né, eles estão falando aqui.
O que eu tava falando mesmo? Gente, tem uma mentezinha aí que está assim, ó, nem pisca. A gente está tentando, né, dar continuidade ao assunto, mas a mente atenta. Olá, alma querida. Fico muito feliz pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Repara, eles estão falando que repara cada movimento que eu faço com as mãos. Que bom, fico feliz. Seja beijo-cheiro beijo cheio no seu coração. Bora pular de assunto e pro mesmo assunto que a gente estava falando com vocês, família. Eu sim, né? Estudem aí quando foi que o nosso Brasil esteve, né? Com escravos em lavouras, em casarões. Eu vivi nesse tempo, eu era uma escrava, família. Infelizmente, lembra lá que eu falei pra vocês do karma? Pois é. Nós, né? Estávamos encarnadas naquela época. Conheci 2 amores, né? Era fagueira, serelepe, 6 juízes, tititica de galinha na cabeça. Então, a pessoa brincou com os sentimentos de 2 seres. Eu era uma escrava e, infelizmente, mantive relacionamento com 2 escravos. Mas, numa briga no meio do canavial, por amor e disputa, um tirou a vida do outro. O que aconteceu, família? Nesta encarnação, a pessoa que lembra que a gente fala que ninguém quer flor que se cheire? Pois é. Ninguém vem aqui sem dever, família. Vai vendo. Nesta encarnação, eu reencarnei e encontrei um destes seres. Que graças a Deus, né? Eu refiz o karma. Eles estão falando aqui parou porque pessoas que te conhecem, né, e conhecem a pessoa a qual você vai se referir, vai saber da história. Também não é agora, mas enfim, para vocês entenderem, para atrapalhar vários tipos de relacionamentos que eu tive, o irmão ao qual o que eu tive, né, convivência no passado e não reencarnou, me acompanha. Ele é desencarnado, infelizmente. Não permite que algumas pessoas se aproximem de mim amorosamente, porque ele canta até hoje no meu ouvido que não quer se separar de mim, pede para que eu fique aqui neste plano, não evolua, porque senão eu vou deixá-lo, para onde eu vou ele não pode ir quando eu desencarnar. Eu tenho amor por esse ser, família, este espírito que me acompanha há séculos já, né? O respeito e acredito, já tem um tempinho que eu não vejo, que um dia ele vai brilhar e vai ter tanta luz que talvez eu nem consiga olhar na direção dele, né? Então é isso, família, a importância de nós sabermos quem nós fomos, por que nós estamos aqui, quem são as pessoas que estão junto de nós. Isso nos dá um amparo amoroso, caritativo dos mentores espirituais, a oportunidade de resgatar estes karmas, estes débitos e expandir, evoluir como os espíritos. Quem sabe, né? Após o desencarne, a gente vá para uma das casas do Pai mais evoluídas do que esse plano terreno. Simples assim. Bora lá pro próximo, né, desdobramento, em que eu vou ler aqui primeiro, vou passar para vocês, né. Estas 3, tem alguém do Trava-Língua na sala, família, que lindo. Olá, alma querida. Muito feliz de te ver por aqui. Amo quando eu vou falar com os F's e R's que você está puxando. Adoro o jeito de você falar, principalmente quando você solta o verbo na tua nacionalidade original. Amo o teu sotaque, digamos assim. Não vamos falar, não se preocupe. Você sabe quem você é. Beijo e cheiro. Seu coração, alma querida. Bora lá, voltarmos, né? Nesse desdobramento, nosso mentor, nós não vimos. Dessa vez ele tacou a gente lá.
vai acontecer com vocês, família. Vocês estão dormindo, de repente, vosso mentor está do teu lado. Você pode não vê-lo, mas ele está com você. Te joga numa cena. Nesta cena, estas 3 senhoras foram chamadas a fazer um trabalho gratuito de limpeza em um local, um tipo de loja. Após um dia de árduo trabalho, eu, em espírito, assisti a elas. Eu fiquei paradinha assim do lado de um tipo de prateleira mais alta que eu, cheia de gavetinhas, cheia de produtos. Eu fiquei assim, só observando, né? Eu, em espírito, assisti a elas, que não me viram, né? Infelizmente, gostaria que todos me vissem. Pude ver em seus rostos o cansaço, família. Elas já estavam fatigadas. Fiquei indignada. Entendo que quem diz amar verdadeiramente o outro, cuida e não explora. Estudem sobre a Lei Áurea, direitos humanos, a Constituição Humana Trabalhista. Eu já fui uma advogada em vidas passadas, família. E estou sendo devidamente acompanhada por outra, graças a Deus. Que diz, é o que ela me diz, né, para escrever. Ela diz, me processem. Bora lá explicar para vocês o que a gente viu neste desdobramento, família. Nós estávamos aqui ao lado dessa prateleira, um tipo de loja, né? A gente viu essas 3 senhoras, essas aqui um pouco mais jovens, essa um pouco mais velha. Haviam bastante prateleiras e elas me parecem, no final do dia, que o proprietário ou a proprietária, após elas terem trabalhado bastante durante o dia, após o horário do trabalho ter acabado, pediram a elas, família, que de graça fossem limpar este estabelecimento. Pensa numa pessoa que estava aqui só de zóio. Indignada. O que eu quero dizer para vocês? Em espírito, quando nós temos, né, a alegria de participar deste tipo de desdobramento, no meu entender, que já fui com muita alegria diarista e ganhei muito bem para isso. Eu digo isso com muita alegria porque eu sou mãe, dona de casa, e quando me passam a tarefa de limpar um ambiente, eu querendo e ganhando bem para isso, fica impecável e muito organizado, modéstia à parte. Mas o que me deixou triste foi que a pessoa que nós vimos no espírito, né? A gente não diz se é um homem ou mulher, menino ou menina, família. O proprietário ou proprietária deste estabelecimento, desta loja, cheio de sorrisos para estas senhoras cansadas, né? Que diz amar estes espíritos que estão encarnados, família. Pediu a elas que limpassem todo o local de graça. No meu entender, a gente pode entrar, que eu já trabalhei assim, para fazer uma faxina até as 5, 6 da tarde, contando que o meu trabalho acabe, seja 9, 8, 10, 11 da noite, não importa. Se até 2 horas depois eu acabasse de limpar esse ambiente, o combinado seria: quando eu chegar nesse ambiente para fazer o trabalho para você, proprietário, proprietária, espírito que diz me amar, mostre que me ama. Valorize o meu trabalho. Em cima deste balcão, deixe a quantia de R$300, que é o preço de uma diária, de uma diarista. Quando eu acabar o meu trabalho feliz, deixando a tua propriedade limpa e organizada, vou pegar o meu valoroso dinheirinho, que vai me ajudar nas contas de casa. Porque sorriso, aperto de mão, tapinha nas costas, não pagam conta nem o cansaço de ninguém. Entenderam, família? Nós, seres humanos encarnados, precisamos nos valorizar. Então foi isso.
Os nossos mentores me mostraram este desdobramento. A gente não conhece estas senhoras. Eu nunca fui neste lugar físico, mas é isso, família. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós somos espíritos e precisamos compreender que o amor parte de mim primeiro. E todas as pessoas que dizem me amar demonstram esse amor me respeitando, valorizando o meu ser, o meu trabalho, reconhecendo quando eu estou num trabalho, acabo mesmo. Quando eu trabalhava eu via muito disso e a resposta era bem um não, na ponta da língua. Ah, Rosana, exemplo, estava fazendo serviço na casa da dona Ana. Quando você acabar aqui, passa lá na Maria, que ela quer que você limpe os armários para ela. A pessoa, quanto que ela vai me pagar? É hoje que ela vai me pagar? Simples assim, família. Não existe isso de favorzinho. Toda pessoa, espírito que se predispõe a sair cedo de casa, a cumprir uma carga horária, assinar uma carteira, ele tem compromisso com o proprietário do trabalho. Tantos dias eu trabalho, tantas horas me é exigido. O empregador ou empregadora também possui este dever, família. Tantas horas eu trabalho, tantas horas eu não trabalho mais para ti. E se for um extra, eu preciso receber por isso. Nós, espíritos encarnados, família, demonstramos o primeiro amor ao templo divino do Pai, que é o nosso corpo orgânico de carne. Nos amando, nos valorizando, né? E eu tenho certeza absoluta que em algum ponto do universo onde estas senhoras, né, limparam essa loja com tanto carinho, com tanto cuidado, para fazer favor, né, a este ou esta proprietária ou proprietário, se pudesse me ouvir, entenderiam que o amor, ele é demonstrado com ações, não com palavras somente. Então, a mensagem dos nossos irmãos hoje espíritos é para que nós nos valorizemos, família. É simples assim, né? Que o amor começa por nós e não por acaso. Todos nós devemos nos lembrar que a Lei Áurea foi proclamada no dia 13 de maio de 1888. E no diálogo junto com os nossos mentores, se vocês puderem, depois verifiquem aí que a frequência da prosperidade está no número 888. Lembra lá da lei de ação e reação, família? O que será que recebe um proprietário, uma proprietária que explora pessoas nesta frequência? É uma ação contrária à prosperidade. É o que representa esse número 888. Vamos pensar, né? Como disse a minha madrinha, me processem. Este espírito que diz Laroê, Exu, Emu, Jubá e Opcha. Então é simples, família, algumas ações. Se tem uma coisa que eu não tolero, é o que está errado relacionado, né, a explorar quem quer que seja. A gente é simples, mas é limpinha, família. Simples assim. Bora lá pro próximo assunto. Áudio-música, família. Zezé de Camargo e Luciano, Pra Não Pensar em Você. Vanessa da Mata, Ai, Ai, Ai. Fica a dica aí, quem quiser ouvir, tá? E a gente, né, pra variar, estamos ouvindo, família, Nomo Bolero e Pássaro Livre. Mas Nomo Bolero do que Pássaro Livre. A gente ouviu poucas vezes. Licença, família. Vocês, quando ouvirem, né? Vamos combinar, família. A gente já, né, passou para vocês, né, uma grande playlist de músicas
Escuta outra, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais escutar essas músicas. Dói os orelhos, os ouvidos, família. O que significa que eu escutei mais a parte masculina e menos a parte feminina, que é o pássaro livre ou nomombo livre. Significa que a parte masculina desta energia captada do éter através da telepatia, família, traduz para nós que a parte masculina está mais sentindo falta do pássaro dele que voou e pensando menos no pássaro, né? Então, como a gente disse ontem, fica a dica aí. Voa, passarinho, vá atrás da sua passarinha, pelo amor que você diz ter em Cristo. Eu não aguento mais ouvir essa música, gente, tá? Só para constar. Bora passar pro próximo, família. Um beijo e um cheiro, alma querida. Desculpa o desabafo, tá? Mas é que a gente tá aqui para isso, para captar uma troca playlist, por favor. Eles estão falando que ninguém aguenta mais ouvir pássaro livre, né? Reclamação da geral. Fica a dica aí. Bora pro próximo. Mensagem, né? Dos nossos irmãos. Quem está trabalhando em lugares que vão contra o vosso elemento, ficam ali por um tempo, depois começam a adoecer. Corpo orgânico, físico, pois não há no ambiente energia criadora que o espírito precisa. De exemplo, família, terra. Lembra? Meu elemento do meu mês de nascimento, do signo de touro, é terra. Pessoas que trabalham em locais cimentados de cerâmica, ar-condicionado, passam meses sem colocar o pezinho na terra. Lembra lá das raízes, família? Entram em desequilíbrio, entram em depressão. São verdadeiros para-raios os seres humanos encarnados, por isso eles precisam, hora ou outra, durante a semana, entrar em conexão, contato com o elemento de força daquele mês de nascimento. Senão, surta, família. Principalmente que as pessoas geralmente, né, deste signo, desta energia de terra, lembra lá dos raios onde eles caem? Direto na terra, não é? Hora ou outra pega uma ervinha, mas geralmente quem toma cacetadas são os terrenos. Então, vamos botar os pezinhos no chão e descarregar essas energias, família. A gente fica mais equilibrado. Lembrando que ontem a gente estava pipocando, a energia estava lá no alto, tá? Hoje a gente já não mexeu com terra, não tá tanto assim. Próximo elemento, ar. Pessoas que são do signo de ar, né? O que acontece com essas pessoas que trabalham em locais fechados por muito tempo, família? Problemas na garganta, na faringe, na laringe, nas fossas nasais, eles estão falando aqui. Problemas alérgicos, problemas de... A cabeça fica como se fosse... Sabe quantos... Já experimentou encher um balão? E prender o ar? Sobe aquele ardidinho, a cabeça dá aquela pressão, pensamentos confusos, desorientação, esquecimento das coisas. Não tem fluidez, família. Pessoas que têm este elemento no signo necessitam estar em ambientes, ora, fechado, tudo bem que hoje as pessoas trabalham muito com ar-condicionado, né? Ora, locais abertos, família. O vento precisa passar para limpar, né, as próprias energias deste elemento, que são pessoas deste... Eles estão falando, você não vai falar a pessoa, o signo? Não, pesquisem. Não vou dar spoiler, eu sei, mas eu não quero falar. Só para constar. Pessoas do elemento água, família. Ai, é tão gostoso, né? Que não entram em contato. Essas energias acumulam muita energia na aura, não limpam. Melhor elemento para quem tem este elemento: banho no mar, se puder, família. Se não puder, vai de cachoeira. Ó, não é para ir em cachoeira não, que isso é um perigo, tá?
A gente tá falando assim, lugares, né, que tem costume de vez em quando, mas procure entrar em contato com piscinas que tem água corrente. Aqui na minha cidade tem um clube que eu não vou fazer, né, propaganda para ele, mas eu amo entrar lá porque a água é tão gelada que chega dói o pensamento. Passa do rio dentro das piscinas do clube e vai pro rio novamente. É lindo, modéstia à parte. Então é isso, família. Terra, fogo. Não, terra, água e ar. São só os 3 elementos. 3, Santíssima Trindade. A gente precisa entrar em contato, recarregar a nossa bateria. Nosso espírito é energia, família. Se ele foi colocado no plano físico naquele mês com aquela energia, tem um porquê. Vamos ser inteligentes e saber trabalhar a nosso favor essa energia, família. É simples assim. Até porque, para mim não esquecer de falar, o fogo não é elemento, tá? São só esses 3. Terra, ar e água. O fogo, ele é uma consequência da junção destes elementos, tirando a água, né? Então, fica a dica aí, estudar química aí, tá, família? Ajuda a gente. Eu falei que eu ia estudar, não deu tempo. Bora pro próximo. Falar sobre o canal Zafiro Music, família. Lembra lá? Ah, que alegria. A gente quer falar pra vocês na hora, né, que a gente foi tomar banho. A gente é dessas, telepaticamente, por amor e caridade. Pouco antes, né, da gente tomar banho, a gente abriu um vídeo do Zafiro Music. Todos vocês já sabem que um mediador ou vários mediadores abriram este canal a pedido da espiritualidade. E este mediador está postando estes espíritos, os felinos, os arcturianos, os irmãos extraplanetários neste canal. Então, vocês assistindo estes espíritos, o que é isso, família? Amor e caridade. A gente foi recebendo telepaticamente essas informações, né, dos felinos. Aquele primeiro leão grandão, né? Graças a Deus. Por amor, caridade. Visitou este ratinho de laboratório, família. Eu ainda não entendo o que esse povo tem na cabeça, mas tudo bem, né? A gente tá aqui pra isso. Eles estão falando que não importa o carteiro, o que importa é a mensagem. Ele é muito alto, muito forte. Este felino lindo, a gente manda um beijo e um cheiro e agradece imenso a estes seres. Os aviários, os pleiadianos, né? Por que eles estão fazendo isso, família? Vocês observem, entrem, né, na meditação, pesquisem o canal, ouçam as frequências, vocês vão entrar através da áurea e coloquem com estes seres telepaticamente, família. Quando eles virem no mental de vocês, na tela mental, a imagem que vocês estão vendo dentro desse celular, desta caixinha, são estes espíritos dizendo, nós estamos aqui com você do seu ladinho, entendeu, criatura? Telepaticamente, nós estamos conectados com vocês. Essa foi a ideia da abertura do canal. E esse grande irmão estava falando comigo o seguinte: este grande felino, amoroso, gentilíssimo, de uma força, não dá para explicar. Eles falavam assim, né? Vão falar que você é totalmente fora da caixinha. Eu falei, graças a Deus. Se eu fosse dentro dela, eu seria muito triste. Vamos ampliar a nossa tela mental. Nós estamos em evolução, família. Este planeta, de acordo com o que ele estava falando pra gente, é um berçário de bilhões de vidas. Lembra lá da mensagem do nosso Mestre Jesus, Senhor? Na casa de meu Pai há várias moradas. Vou preparar-vos lugar, família. Na verdade, nosso comportamento faz com que a gente vá para cada uma destas casas. Lembra dos 7 corpos, a evolução, o desapego do espírito, da matéria. A gente vai ficando mais fluídico, menos denso. A propósito, tem algumas pessoas que descobrem que o espírito está ficando mais fluídico, menos apegado à matéria, que coisas que fazia antes no tempo agora não conseguem. A alimentação precisa ser mais leve porque ela precisa casar com a evolução do espírito. Pesos que vocês pegavam não conseguem mais pegar. Tarefas pesadas que faziam, o corpo já desdensificou. Não está tão densificado quanto antes que vocês começaram os estudos espirituais, a meditação. É simples assim, família. Então, esse grande irmão felino estava falando pra gente.
os nossos bichinhos que a gente fala que são nossos animais. Ai, meu Deus, quando ele falou isso, meus cabelos ficou tudo em pé. Meu gatinho preto e minha totó, né? Ele me mostrou o que vai ser, né, a encarnação do meu gato num tempo futuro, em outro plano. Como nós não devemos egoisticamente pensar, família, que este grande planeta é só pra gente, que nós é bonito, né? A última bolacha do pacote. E tá aqui para desenvolver sozinho. Só que não, família. Este berçário, como disse esse grande irmão felino, ele não falou essas coisas não, quem tá falando sou eu. Ele disse, né, que cada espécie que tem aqui, assim como nós estamos desenvolvendo com a nossa forma de falar, de comportar, de aprender, de entender, trabalhando a nossa evolução para ir para um plano superior, as pessoas falam, né, quinta dimensão, sétima dimensão, oitava, nona, décima, depende da evolução de cada espírito, a escolha é nossa, ela é individual e única e coletiva, porque todos que fazem o bem, cada grupo vão para cada plano pertencente à evolução do ser, família. Assim os nossos totó, os nossos gatinhos, os nossos passarinhos, não prendam os passarinhos, família, por favor, né? Já pensou? Daqui a algumas encarnações, a gente encontrar com os nossos bichinhos e ele dizer, eu lembro de você, criatura. Não vai ser legal, família. Então vamos pensar nisso aí, né? Então é isso que a gente queria passar para vocês, né? Que estes grandes amorosos irmãos passam pra gente. Que eu falo para vocês, família, que cada dia que passa, eu me sinto mais pequenininha perto destes seres. Que eles disseram que através dessas imagens que nós, né, estamos vendo eles, quando eles se plasmarem visíveis, porque eles estão alertando em todo o orbe, né? A visita das naves, as comunicações com os vários médios do nosso planeta. Quando eles se materializarem na nossa frente, ninguém vai poder dizer, eu nunca te vi. Não, nós estamos interagindo com eles, primeiramente energeticamente, depois telepaticamente, e o próximo passo vai ser visivelmente, se Deus quiser. Eu espero que não demore tanto assim. Então é isso, família. A gente quer agradecer a este grande irmão felino, né, pela mensagem. Pedir a vocês que acompanhem os canais, era para eu deixar, né, ter copiado um canal que a gente, os mestres ascensos, que fala sobre o assunto que a gente estava falando ontem, né, das plantas, das plantações, pesquisem, busquem aí, né, família. Eu estou falando, esqueceu de copiar, esqueci. Fica a dica aí, tá? Da Edna Choinho também tava falando, lembra lá, né? Os nossos irmãos, né, estavam falando que o que representa uma localidade, o vaso, quando a gente tira uma planta de um vaso e coloca em outra, essa energia os espíritos utilizam para retirar energeticamente, emocionalmente. É todo um preparo, família, esses protetores. Um espírito encarnado de um local para outro local. Nós somos plantas, família. Lembra lá que eu falei para vocês que eu estou colocando várias espécies e tem muita gente aí com vontade, né? De colocar várias plantas dentro de casa, colocar plantas diferentes. Tem pessoas aí que gostam muito daquelas florzinhas miudinhas. A gente fica muito feliz. Façam isso, família. Todas as nossas boas ações, estes grandes espíritos vêm, pegam essa energia do elemento éter, ar, e manipulam pelo nosso planeta para ajudar outros encarnados em boas ações, família. Nós somos responsáveis por tudo que acontece no nosso planeta, da forma pensamento, palavra, estou falando aqui atos e ações, família. É simples assim. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Estudem os 7 mestres, estou falando os 7 raios, tá? Tô falando aqui para todos nós estudarmos, até depois, mais tarde, eu espero fiar a cara no meu livro, eu preciso ler muita coisa ainda. Por hoje, né, todos nós esperamos que vocês, né, quando forem meditar, família, não se esqueçam de pedirem a presença de um irmão que trabalha na área do budismo. Eles estão falando aqui hindu, né?
Pesquisem, né? Vejam a fisionomia, quando vier na tela mental de vocês a imagem deste Buda, deste monge, quando vocês colocarem na posição de meditação, é o Espírito dizendo para você: eu cheguei, estou aqui na tua frente. Estou aqui. Simples assim. Este amoroso irmão que faz, né, por amor e caridade, a meditação com a gente, quando ele chega, ele fala: Espírito, família, respira, se acalma. E ele vai falando pausadamente, a gente vai, né, com muita gratidão, com muita alegria e amor no coração. É isso, família. Tem alguém aí que tá com a garganta dodó, chácara, tá? Por favor, família. Turmalina negra. Se vocês puderem, né, pessoas conheçam, pessoas que usam a voz para trabalhar, trabalham em telas abertas, né? Peçam que coloquem uma pedrinha no pescoço até a pessoa que tem que comprar uma para ela. Porque hoje eu, né, plasmo o nosso mentor doutor na mente. Eu tava observando um cantor famoso, que eu não vou falar o nome, cantar, né? Este doutor que pega a gente assim, não tem preguiça, né? Mostrou que aqui na garganta dele plasmou vários tumores, microtumores petrificados, cristalizados por energia, né? Que chegou até ele não, energeticamente não limpou. Então agora ele vai passar por um outro processo de cirurgia, se ele não fizer essa limpeza energética na garganta, para ver o tanto que é sério, né, a nossa interação com esta janela aberta. No caso, este ser lida com o público, tanto na janela quanto ao vivo também. Então, é um cantor. Mas a gente deseja em Deus que ele seja guiado, né, pelos mentores dele, a conhecer esta cirurgia energética, né, que pode retirar dele esses micros tumores, que os nossos mentores, doutores do além, falaram que isso pode ser feito, família, para que ele não venha ter que passar pela intervenção cirúrgica no plano físico, ok, família? Então é isso, vamos ficar atentos, né? Eles estão falando carvão, turmalina negra, tudo aquilo que filtra as energias e transmuta, né? Arcanjo Metatron, Hilarion, estudem, família. Por hoje nós esperamos que todos vocês possam ter nos compreendido, família. A gente pede perdão a vocês se a gente não soube verbalizar alguma coisa claramente. Mas é tudo feito de coração, família. Que a paz de nosso Mestre Senhor Jesus seja em cada coração. Lar, bairro, cidade, estado, trabalho, no universo, no nosso universo, família, que é muito, extremamente lindo de se viver. Um beijo e um cheiro e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.